Nada importa. A ideologia perigosa que está tomando conta das pessoas. Ele te olha com aquele sorriso meio cansado, meio iluminado, como se tivesse descoberto um segredo que o resto do mundo é tolo demais para enxergar. Por que você se preocupa tanto? Por que se esforça? No fim, nada disso importa. Tudo é vazio. Tudo é absurdo. E por um momento, aquilo soa como sabedoria, como libertação, como se ele estivesse te oferecendo a chave para sair da prisão da ansiedade, das expectativas, do peso de tentar fazer algo significar alguma coisa. Você sente a tentação. A ideia é sedutora. Se nada importa, você não precisa mais carregar o fardo. Não precisa mais tentar. Não precisa mais falhar. Mas há algo errado nesse convite. Algo perigoso escondido nas entrelinhas. Porque enquanto ele diz que nada importa, ele está te pedindo para importar-se com a visão de mundo dele. Ele está te convidando para um abismo que ele chama de liberdade, mas que na verdade é apenas abandono. Esta é a primeira verdade sobre o niilismo sedutor. Quando alguém te convida para acreditar que nada tem valor, preste atenção em quem ganha poder com a sua desistência. Albert Camus passou a vida inteira lutando contra essa armadilha. Ele viu o absurdo. Ele reconheceu o vazio. Mas ele se recusou a deixar que isso fosse a última palavra. Eu vou te mostrar porque esse convite é tóxico. Porque aceitar essa ideia pode te destruir lentamente. E como você pode encarar o absurdo sem se afogar nele. O perigo não está na filosofia. Está em quem usa a filosofia como arma contra sua vontade de viver. Bem-vindo ao nosso canal, e não se esqueça de se inscrever. Vamos lá! Você precisa entender de onde vem esse convite. O niilismo filosófico nasceu de uma percepção real. O universo não te deve significado. Não há script cósmico. Não há propósito pré-programado. Você é um arranjo temporário de átomos num planeta que gira em torno de uma estrela comum numa galáxia entre trilhões. Isso é verdade. E é aterrorizante. Nietzsche declarou que Deus estava morto. Não como ataque, mas como diagnóstico. Ele estava dizendo: as estruturas antigas de significado colapsaram. E agora, o que fazemos? Alguns responderam com criatividade. Com a construção de novos valores, com a liberdade terrível e bonita de inventar significado no universo indiferente. Mas outros responderam com niilismo destrutivo, com a ideia de que se não há significado cósmico, então não deve haver significado nenhum. Se Deus não existe, tudo é permitido. Se a vida não tem propósito final, não vale a pena viver. E esse é o ponto onde a filosofia se torna veneno. Porque agora você não está mais explorando ideias. Você está sendo arrastado para baixo por alguém que decidiu que a queda é a única resposta honesta. O primeiro perigo: a paralisia disfarçada de iluminação. Quando alguém te diz que nada importa, ele está te oferecendo uma forma de anestesia existencial. Você está sofrendo. Nada importa. Você falhou. Nada importa. Você machucou alguém. Nada importa. Parece alívio, mas é paralisia. Porque se nada importa, por que você faria qualquer coisa? Por que se levantaria da cama? Por que criaria algo? Por que amaria alguém? Por que se esforçaria para melhorar? Camus viu esse perigo. Ele escreveu sobre Sísifo, o homem condenado a empurrar uma pedra-montanha acima eternamente, só para vê-la rolar de volta toda vez. A vida é assim. Absurda. Repetitiva. Sem propósito final. Mas aqui está a reviravolta que a maioria das pessoas perde. Camus disse que devemos imaginar Sísifo feliz. Não porque a tarefa tem significado cósmico, mas porque ele escolhe encontrar dignidade no ato de empurrar. Porque a revolta contra o absurdo é, em si, uma forma de liberdade. A pessoa que te convida para o abismo não te oferece essa escolha. Ela te diz para simplesmente soltar a pedra, para deitar e aceitar o vazio. Isso não é sabedoria. É desistência embalada em linguagem filosófica. O segundo perigo: a transferência de responsabilidade. Preste atenção.
Quem se beneficia quando você aceita que nada importa? Se nada importa, você não precisa mais se responsabilizar pelas suas escolhas. Você não precisa mais tentar construir algo. Você não precisa mais lutar por nada. E nesse vácuo de responsabilidade, alguém assume o controle. Pode ser um líder tóxico que te oferece um culto de niilismo disfarçado de contracultura. Pode ser um parceiro que usa a ideia de absurdo para justificar tratá-lo mal. Pode ser um amigo que te arrasta para comportamentos autodestrutivos dizendo que já que tudo é sem sentido, por que não se autodestruir com estilo? O niilismo manipulativo sempre funciona da mesma forma. Ele te convence de que suas tentativas de criar significado são ingênuas. Que você está sendo tolo ao se importar. Que pessoas iluminadas simplesmente aceitam o vazio. Mas observe o padrão. Enquanto você é convencido a abandonar seus valores, a outra pessoa mantém os dela intactos. Enquanto você se torna passivo, ela se torna ativa. Enquanto você aceita que nada importa, ela está usando você para os propósitos dela. Sartre disse: estamos condenados a ser livres. Não podemos escapar da responsabilidade de escolher. O niilista manipulador tenta te convencer do contrário. Tenta te vender a ilusão de que você pode escapar do peso da liberdade simplesmente negando que escolhas importam. Mas suas escolhas continuam tendo consequências. E quando você para de escolher conscientemente, outras pessoas escolhem por você. O terceiro perigo: a morte da revolta. Camus tinha uma palavra para a resposta certa ao absurdo: revolta. Não aceitação passiva. Não negação otimista. Revolta. A revolta é o ato de olhar para um universo sem significado e dizer: mesmo assim, eu escolho criar. Mesmo assim, eu escolho amar. Mesmo assim, eu escolho lutar. É a dignidade humana se recusando a se curvar ao vazio. Mas o niilismo tóxico mata a revolta. Ele te diz que revoltar-se é inútil, que é teatro, que pessoas verdadeiramente iluminadas simplesmente aceitam e se rendem. E quando você aceita isso, algo dentro de você morre. Não de uma vez. Não dramaticamente. Mas lentamente. Você para de tentar. Para de sonhar. Para de lutar por qualquer coisa. Você se torna um fantasma caminhando através da vida, esperando que ela termine porque você já aceitou que ela não significa nada. E a pessoa que te vendeu essa ideia, ela continua vivendo plenamente. Ela continua perseguindo seus objetivos. Ela simplesmente te convenceu a sair do caminho dela. Você está vendo o abismo agora. Está vendo como o convite é construído. Mas ver não é suficiente. Você precisa saber como recusar sem cair na ingenuidade oposta. Porque aqui está a verdade difícil. O universo realmente não te deve significado. Camus estava certo sobre isso. A vida é absurda. Mas a resposta não é aceitar o vazio. A resposta é a criação rebelde de significado apesar do vazio. Você faz isso reconhecendo 3 verdades simultâneas. Primeira verdade: o universo é indiferente. Nenhuma força cósmica vai validar suas escolhas. Você está sozinho nessa decisão. Aceite isso. Não com desespero, mas com clareza. A ausência de significado cósmico não é uma tragédia. É o campo vazio onde você tem permissão total para construir o que quiser. Segunda verdade: suas escolhas criam significado local. Mesmo que o universo não se importe, você se importa. As pessoas que você ama se importam. A obra que você cria importa para quem a experimenta. O significado não precisa ser eterno ou universal para ser real. Uma risada genuína tem valor mesmo que dure 3 segundos. Um ato de bondade tem significado mesmo que o universo não mantenha registro. Você não está criando significado objetivo. Você está criando significado intersubjetivo. E isso é suficiente. Terceira verdade: a revolta é a única resposta digna. Quando você reconhece o absurdo e mesmo assim escolhe agir com intenção, você está exercendo a única liberdade real que existe. Não é liberdade para fazer qualquer coisa. É liberdade para fazer algo apesar de saber que não há script cósmico obrigando você a fazê-lo. Sísifo empurra a pedra não porque a tarefa tem sentido,
Mas porque empurrar é sua forma de cuspir no rosto do absurdo. É sua forma de dizer: você não me define. Eu me defino pelo que escolho fazer. Quando alguém te convida para o abismo, quando alguém diz que nada importa e você deveria parar de lutar, você pode responder com 3 palavras que destroem a manipulação. E mesmo assim. Nada importa cosmicamente. E mesmo assim, eu escolho amar. A vida é absurda. E mesmo assim, eu vou criar algo bonito. Todos vamos morrer. E mesmo assim, hoje eu vou viver com intenção. Essas 3 palavras são a diferença entre niilismo destrutivo e liberdade existencial. O manipulador odeia essas palavras. Porque elas expõem o jogo dele. Elas mostram que você pode reconhecer o vazio sem se afogar nele. Você não precisa fingir que o universo tem um plano. Mas também não precisa fingir que suas escolhas não têm peso. A verdade final que vai te libertar. O absurdo não é seu inimigo. É o pano de fundo neutro onde você pinta sua vida. Camus não escreveu sobre o absurdo para te deprimir. Ele escreveu para te libertar da necessidade de justificação externa. Você não precisa de permissão cósmica para viver plenamente. Você não precisa de um propósito pré-determinado para fazer escolhas significativas. O convite para o abismo é sedutor porque promete alívio. Promete o fim do esforço. Promete que você pode parar de carregar o peso. Mas o peso não é o problema. O peso é a prova de que você está vivo. De que suas escolhas têm gravidade. De que você importa para alguém, mesmo que não importe para o cosmos. Quando você recusa o convite, quando você olha para o vazio e escolhe criar mesmo assim, você não está negando o absurdo. Você está transcendendo ele através do ato mais humano que existe. A criação de significado em um universo que não prometeu nenhum. Se você quer aprender a viver plenamente no universo sem manual de instruções. Se você quer transformar o absurdo em combustível ao invés de veneno. Se você está pronto para empurrar sua pedra com dignidade e até com alegria. Inscreva-se em nosso canal e deixe seu comentário. Nós não vendemos otimismo falso nem niilismo tóxico. Nós ensinamos lucidez radical e criação consciente. Até a próxima. E lembre-se, o absurdo não decide quem você é. Suas escolhas diante do absurdo decidem.